Voltei. E hoje nós vamos falar de um tema bastante complexo que é educação. E começando por um ponto. Muita gente que critica a educação no nosso país, no Brasil, não entende muita coisa de educação. A minha primeira graduação foi artes cênicas, eu fiz bacharelado e me matriculei nas matérias de licenciatura. Já nessa época eu lecionava. Eu dava aulas desde os meus 18 anos. Então já estou com 47, já quase 30 anos. E naquela época, 94, já se falava da concepção construtivista, que seria o professor, ele não tem autoridade na sala de aula numa hierarquia. Ele trabalha de igual para igual numa sala de aula. E dessa forma, o aluno tem a certa autonomia para fazer suas escolhas, para determinar o seu aprendizado, mesmo porque ele também é fonte de conhecimento. Eu sempre levei isso em conta, mas não totalmente, porque eu tenho uma postura mais comportamentalista, mais behaviorista, que se chama e é muito criticado. Que é, eu determino, eu tenho hierarquia, eu faço o planejamento e eu determino que o aluno vai seguir o projeto que ele vai seguir. Então é complicado porque hoje, até na medicina você vê discussões em que o paciente interfere no tratamento, porque de fato ele vai interferir. De fato o paciente vai tomar suas decisões, ele vai tomar remédio, não vai tomar remédio, ele vai fazer as escolhas dele, você não pode impor como médico. Mas a palavra autoridade é muito importante, porque o médico é uma autoridade. E eu, como professor, eu sou uma autoridade. Eu estudei o conteúdo, eu busquei metodologias de ensino, eu procurei uma didática que facilite, eu sou um facilitador, como diz no construtivismo, e o que facilite a absorção, o processo cognitivo do aluno. Mas aí, nos anos todos, nas décadas todas posteriores, eu fui observando que no Brasil, infelizmente, existe uma postura de copiar tudo de fora. Não existe nada brasileiro criativo. Você vê criativo para fazer malandragem. Porque aí o que vem de fora, que diz que funciona em tal local, quando vem para cá, é tudo deturpado. Então, quando você fala de autonomia de uma pessoa, de um estudante, de um aluno, você tem que observar que tipo de autonomia. Eu entendo por autonomia ele receber as ferramentas, os instrumentos para que ele possa acessar o conhecimento. Mas eu acho que se confunde hoje a autonomia com o direito de escolher o que gosta e o que quer fazer. E aí está o problema. Porque quando você vê reforma do ensino médio, Dilma Temer, onde o aluno vai escolher as matérias que ele vai estudar, não é bem essa imaginação que eu tive, essa ideia, essa concepção que eu tive como formação de professor. Eu dou aula de inglês hoje, algumas poucas aulas. Eu não posso deixar o meu aluno determinar a minha metodologia, a forma de trabalho. Eu tenho que detectar as necessidades dele. Ele não pode chegar para mim e impor assim, eu só quero conversação, sendo que ele só tem um nível básico do básico do básico. Se eu não der uma inserção de conteúdo para ele, ele não vai aprender inglês só por mágica, porque eu vou pressioná-lo a falar ou vou ficar tentando me comunicar por gestos, por mímica ou falando em português. Então é complicado você ver essa questão do construtivismo deturpado, porque ao mesmo tempo que existe essa pregação de que você tem que usar o método construtivista, você vê professores sendo acusados de doutrinamento, que eu prefiro chamar de proselitismo ou pregação. Por quê? Porque doutrina, quem educa, doutrina. Nós doutrinamos a pessoa a ter disciplina. E aí, por exemplo, disciplina, castigo, premiação, recompensa, essas palavras são proibidas hoje na escola. E eu, como um professor de viés comportamentalista, eu quero premiar o meu aluno que tem bons resultados. E eu quero cobrar do meu aluno preguiçoso que não quer trabalhar. Eu tenho esse direito, porque assim foi como eu me formei. Os meus professores fizeram isso no passado. De qualquer forma, voltando ao assunto, doutrinamento. Um professor que prega na sala de aula suas ideologias, seu pensamento, prevarica na lei, está prevaricando, porque essa não é a função do professor. Esse professor está se colocando como autoridade superior hierárquica numa sala de aula e impondo a sua visão de mundo. Então, que história é essa que serve um planejamento construtivista para uma coisa e para outra? E eu não vou falar de Paulo Freire hoje. Vou falar de uma questão que eu considero mais séria,
que é usar terminologias, mas não cumprir essas terminologias ou esses processos, essas metodologias quando você trabalha no ensino. O que de fato aconteceu na educação é, deram aos estudantes a autonomia pseudo-autonomia, que é decidir o que quer fazer, o que não gosta de fazer. E não autonomia, capacidade de realizar o acesso ao conhecimento por conta própria. Tiraram do professor a autoridade na sala de aula, não existe mais disciplina na sala de aula, porque os alunos fazem o que querem e o que gostam só. Então não existe metodologia mais na sala de aula, porque, exceto nos professores, bravos professores, que ainda estão batalhando para conseguir dar aula, porque é total indisciplina. E nós precisamos entender esses processos sem gritaria, sem gente fanática querendo impor suas verdades, debatendo pragmaticamente o que é educação, e o que funciona e o que não funciona. Eu vou continuar depois, porque eu acho que eu já falei bastante por hoje, mas vai ter educação 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, vários para discutir. Mas eu só quero lançar essa questão, porque na política, como no Brasil, tudo depende da política e menos das escolhas individuais. A política criou a progressão continuada nas últimas décadas, acabou com a disciplina na sala de aula, destruiu com a autoridade dos professores. Os resultados da educação pública, especialmente, são pífios e da particular também não são maravilhosos, por conta dessa crença de que tem sempre que mudar. Já estou há 30 anos escutando que tem que mudar a educação no Brasil por uma coisa que nunca mudou e nunca vai mudar. Criticam os professores tradicionais, mas eu percebo que são justamente esses que têm os melhores resultados. Até a próxima, obrigado. Não se esqueça, porque senão eu não vou ficar motivado de ficar falando aqui. Se você gosta de ouvir minhas análises, então, Até a próxima.